A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Hoje é sexta-feira, último dia do Palavra Missionária, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta é dia de Palavra Missionária. Amanhã, sábado, é de vídeo, tá entendendo? E domingão, é dia do quê? Dia de oração. Então, fiquem conosco aí que todo dia, se Deus assim permitir, nos der saúde, vai ter o quê? Vai ter um vídeo aqui, né? Em nome de Jesus. É isso aí. Vamos lá? Nós estamos em Romanos 10, no 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. E digo, Israel, porventura não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu lhes provocarei com ciúmes com aqueles que não são meu povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me buscavam, me manifestei aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, ao trem, a bênção. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas digo porventura, no 18, digo porventura, não ouviram? Paulo volta a tratar a questão com os judeus, quer dizer, o povo judeu não ouviu? Ouviu o quê? A vinda do Messias. O povo judeu não viu a Cristo? Ouviu, né? Sim, por certo, sim, eles ouviram, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, quer dizer, os discípulos, os apóstolos que ficaram depois pregando, Paulo, por todo canto ali naquela época, naquela região, ele espalhou. Quando diz aqui por todo mundo, gente, se nós pegarmos um contexto histórico daquela época, logicamente que eles não atravessaram pro lado das Américas aqui, nem nada, mas o mundo ali para eles era aquilo ali, então eles espalharam pela Ásia, né, todinha ali, entendeu? O Oriente e aquela parte toda, né? Se vocês pegarem o mapa daquela região, vocês vão ver para onde que foi o caminho de Paulo, né? Foram até Roma, quer dizer, Europa, ali tudo. Então, aquela parte que hoje é Europa, tudo. Então, foi tudo pregado por ali, né? Tanto é que ele está escrevendo aos romanos, né? Entendeu? E é isso aí. Vamos lá. Mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo, por terra, toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras até os confins do mundo. Quer dizer, hoje não. Hoje a gente pode dizer que está espalhado por todos os continentes, né? Então é isso aí. Revela. Mas aqui ele está falando sobre Israel. Revela claramente que Israel sabia a respeito de Cristo. Mas assim mesmo o rejeitou. Lógico que sabia, né? Olha lá, evidente, né? Evidente, o povo de Israel sabia. Mas não rejeitou. E até hoje rejeita Cristo, né? Como o Messias. Entendeu? Então aqui Paulo está falando aqui ao povo de Israel, povo judeu, né? E digo, Israel porventura não soube? Não havia desculpa alguma para que Israel não soubesse. Logicamente. Jesus estava lá e eles mesmo que entregaram Jesus para ser crucificado. Eles tinham a palavra de Deus como seu guia. Como que? Seu guia. As escrituras sagradas. Lá. Então aqui ele vai argumentando. Israel não sabia de Jesus Cristo? Não sabia da vinda do Messias? Não podia ter consultado as escrituras sagradas? Por quê? Por que isso aí? Eles tinham a palavra de Deus lá. E assim mesmo não consultaram. E assim mesmo não falaram nada, não aceitaram Jesus. Por quê? Porque não quiseram consultar as escrituras, né? Mas vamos ver aqui. Primeiramente diz Moisés. Está em Deuteronômio 32, capítulo 32, 21. Primeiramente diz Moisés. Eu lhes provocarei com ciúmes com aqueles que não são meu povo.
Com gente insensata vos provocarei a ira. Cerca de 1.600 anos antes do apóstolo Paulo, Moisés profetizou a aceitação do evangelho pelos gentios. Então aqui, ó, o povo de Israel não quis escutar, mas os gentios ouviram. Então, o que está querendo dizer aqui? A aceitação do evangelho pelos gentios, que somos nós. E o próprio povo separado por Deus, ali escolhido por Deus, crucificou Jesus. Tá entendendo aí, não? Como é que é o negócio agora? Então Paulo aqui vem falar aqui que não há desculpa. Não há desculpa para Israel. Porque primeiramente eles tinham o quê? As escrituras. Né? Primeiramente eles tinham o quê? As escrituras. Então vamos lá. Mas digo porventura, não ouviram? Ouviram. Sim, por certo, toda a terra saiu a voz deles, que eu falei, a questão lá de toda aquela região lá. E as suas palavras até os confins do mundo. Para nós hoje em dia também serve que todos os confins do mundo, continente, todos os continentes já ouviram. Mas aqui para eles serve até lá, até os continentes, até os... Então, eles ouviram, mas rejeitaram Jesus Cristo. E digo, Israel porventura não soube? Soube sim, porque não havia desculpa alguma para Israel. Não soubesse. Sim, eles sabiam da vida do Messias, porque foi anunciado lá. E eles vão, e Paulo agora falando aos romanos, vai provar na antiga escritura, lá no Velho Testamento, através primeiramente de quem? De Moisés. Primeiramente diz Moisés. Então tá lá em Deuteronômio, no capítulo 32, 21, que diz: eu os provocarei com ciúmes com aqueles que não são o meu povo. Quem que é? Os gentios. Com gente insensata vos provocarei a ira. Quer dizer, cerca de 1.600 anos antes do apóstolo Paulo falar isso aí, escrever isso aqui, Moisés profetizou a aceitação do evangelho pelos gentios. E o povo de Israel não. Vamos lá, vamos para frente. Aí ele vai falar no 20. E Isaías ousadamente diz, está em Isaías 65, capítulo 1, ou versículo 1 e 2, que diz: fui achado pelos que não me buscavam. Quem? Nós. Povo gentil. O povo que não é judeu. Ele foi achado, Deus foi achado. Me manifestarei aos que por mim não perguntavam. Quer dizer, nós não perguntávamos. Naquela época não sabia. Era uma questão judaica, questão religiosa judaica, sobre o Messias. Os outros povos não sabiam disso, né, que viria o Messias. Mas ele, Israel, não tem desculpa. Por que não tem desculpa? Porque não consultou as escrituras. Por que não consultou as escrituras? Preferiu o quê? Matar Jesus. Entregar Jesus. Mas tudo foi para que se concretizasse, né? E o que vinha nas escrituras também dizendo que Jesus iria ali morrer na cruz ali, tá? Mas só que é o seguinte, eles rejeitaram e rejeitam até hoje. E mesmo com as escrituras na mão e todo o povo ali no Antigo Testamento falando da vinda do Messias e indicando qual que era a situação do Messias, o que ia acontecer, mesmo assim eles não creram. Não creram. E não creem até hoje. Mas contra Israel diz: todo dia, ó, como Moisés, vamos voltar no 20 lá, como Moisés e o profeta Isaías predisse que os gentios ouviriam e aceitariam o evangelho. Então, Moisés falou, Isaías profetizou, Moisés profetizou, e o quê? Que o povo gentio aceitaria o evangelho, mas os judeus não. O evangelho de Cristo, digo, eles aceitam a lei. Vivem até hoje debaixo da lei, no Antigo Testamento. Mas Cristo não é o Messias, eles ainda estão aguardando o Messias deles vir ainda. É isso aí. Aí fala no 21 agora, mas contra Israel diz, 2 pontos, quer dizer, contra Israel, tá? Então, foi profetizado lá que Jesus iria, que os seus não aceitariam, mas que nós, gentios, que não ouvimos nem da palavra, nem sabíamos de nada, aceitaríamos o quê? A Cristo. Os gentios. Vamos lá. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus está falando aqui, ó. Deus está falando diretamente com o povo de Israel.
Todo dia estendi as minhas mãos. É só olhar lá para o Antigo Testamento e ver o que Deus fez, os livramentos que Deus deu para o povo de Israel, as grandes vitórias que Deus deu para o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, a terra prometida. Todas as vezes que eles passaram, era para ele passar pouco tempo para chegar até a Canaã, terra prometida, que é a terra que mana leite e mel. Passaram 40 anos no deserto por rebeldia, mas Deus assim mesmo cuidou deles. Vestia a roupa, nascia, né, não se consumia no corpo, tinha maná, não estragava a roupa deles, tinha maná. Quando reclamaram de carne, veio cordiz, apareceu cordiz, meio do deserto. De onde vai aparecer cordiz no meio do deserto? Depois apareceu. Reclamavam de água, Moisés feriu a rocha, né? Teve até a vez que Moisés que arrebentou a rocha lá no meio lá com raiva do povo. Quer dizer, mas sempre um povo que, mas contra Israel diz, todo dia estendia minhas mãos a um povo que rebelde. Então, por mais ainda que Israel fosse rebelde, Deus cuidou deles todinho até cumprir a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor se cumpriu em Jesus Cristo para eles. Mas eles não aceitam e estão esperando ainda o Messias deles. Ainda estão esperando o Messias. E eles não aceitaram. Tanto é que eles entregaram Jesus na cruz para ser crucificado. E aqui Paulo vem dizendo que os profetas já prediziam que eles rejeitariam, né? Mas o povo gentil aceitaria. Rebelde e contradizente. Após a rejeição de Cristo e da cruz, rejeitaram quem? Cristo e a cruz. A maioria do Israel se transformou em vasos de ira. Quer dizer, só revolta, né? Por sua obstinação e incredulidade. E hoje a igreja não está fazendo o mesmo. Isso aí é já é uma argumentação do escritor aqui, das notas aqui, né? Então eu estou lendo aqui uma nota aqui. Então é o seguinte, para que a gente entenda isso. O que nós estamos falando nesse vídeo hoje? Para que fique bem claro. Tá? Nós estamos falando que Israel, não há desculpa para Israel por não aceitar Jesus como Messias. Tá? Porque eles tinham a lei na mão. Ó. Mas digo porventura, não ouviram? Ouviram. Sim. Os judeus ouviram. Porque, por certo, toda a terra saiu a voz deles. De quem? Diz que anunciavam Cristo. E as suas palavras até os confins do mundo. Naquela região, tudo foi atingido. Mas Israel, o que? O rejeitou. E digo, Israel porventura não soube? Soube. Não há desculpa para Israel. Porque Israel soube sim. Eles tinham uma palavra de Deus como seu guia. Então eles sabiam das escrituras, sabiam que estava por vir, né? Sabiam que estava por vir. Então eles não tem desculpa para eles. Vamos lá. Primeiramente diz Moisés, porque aí vem para as escrituras, Deuteronômio lá, se vocês pegarem Deuteronômio 32, capítulo 32, 21, você vai achar. Primeiramente diz Moisés, eu lhe provocarei com ciúmes com aqueles que não são meu povo. Quer dizer, vou atingir os gentios que não são meu povo, que eu escolhi, os povos judeus. Com gente insensata vos provocarei a ira. Cerca de 1600 anos antes que foi escrito aqui, que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui aos romanos, Moisés já profetizou a aceitação de Jesus, do evangelho, de Jesus e a cruz aos gentios. Quer dizer, os gentios aceitaram. E o próprio povo escolhido por Deus, não. Então nós estamos falando aqui, não há desculpa. Isaías contradiz, tá? Isaías também, além de Moisés, Isaías também, está no capítulo 65, no versículo 1 e 2. Fui achado pelos que não me buscavam. Quem? Nós, gentios, que não somos judeus, nós somos gentios. Quem não é judeu, é gentil, tá? Então entendam bem isso aí. Manifestei aos que por mim não perguntavam, quer dizer, aos que não me procuravam, eu me manifestei lá no meio deles, dos gentios, nós, graças a Deus. Hoje nós podemos falar do evangelho, aceitar Cristo, né, e ter uma vida de comunhão com Cristo dentro do evangelho, graças a Deus. E graças também a que Deus usou o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios,
né? Ele que propagou a palavra do Senhor aos povos que nem imaginavam que existia Jesus ali. Porque ali aconteceu tudo naquela época, dentro de um contexto ali, na morte de Jesus e tudo, dentro de um contexto aqui. Um contexto judeu. Se os outros apóstolos iam continuar pregando para os judeus. Logicamente que o plano de salvação ia ser para todos. Então, uma maneira ou outra ia sair. E Paulo foi o escolhido ali, o apóstolo dos gentios. Foi o que foi o missionário. Foi o atalaia. Foi o apóstolo, o enviado. Vocês sabiam que a palavra apóstolo é o que? Enviado? É. Então, todo mundo que for enviado para o Senhor para pregar o evangelho, tem esse ministério de sair e pregar o evangelho e fazer essas coisas, é o apóstolo do Senhor, é enviado, né? Existem os 12 apóstolos, que são o quê? Os 12 ali, né? Escolhidos por Jesus. Aqueles são apostolados, aqueles são apóstolos. E os outros apóstolos que a Bíblia cita, com alguma referência, alguma coisa, isso aí, é enviado. É enviado para quê? Pregar a palavra do Senhor. Um missionário tem um ministério apostolado, de enviado. Ele é enviado para pregar o evangelho. Você que tem ministério de pregação, você é enviado. Você está viajando aí, está indo para as outras igrejas pregar na sua região, no bairro, ou até em outro estado, ou fora do país. Você é um enviado, você tem um ministério de apostolado. Você foi enviado por Deus, escolhido por Deus para pregar o evangelho. Né? Eu estou aqui no canal, aqui no YouTube, prego nas igrejas aqui, por aqui, pela região e tudo. Eu tenho um ministério de apostolado, enviado, né? Então não confunda, apóstolo lá, os 12, aqueles 12. Então só existe aqueles 12 apóstolos. Agora, quando se refere a outros, apostolado é o que? Enviado. Só isso, tá? Para que fique bem claro. Mas contra Israel diz: todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, era para chegar rápido em Canaã, já passaram 40 anos no deserto por desobediência, por rebeldia, e não puderam nem entrar na terra prometida, né? Só 2 entrou. Então, quer dizer, povo rebelde, sempre rebelde. Mesmo assim, Deus estendeu a mão, e eles não têm desculpa nenhuma para dizer que não aceitaram Jesus. Não. Aqui o que tem a dizer aqui é sem desculpa. Não tem desculpa a Israel, porque eles não ouviram, não conheciam a palavra. Então eles tinham os profetas que anunciaram isso, a vinda do Messias. Eles estão aguardando até hoje porque eles não quiseram aceitar Jesus Cristo. Mas, por outro lado, nós gentios aceitamos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, isso que nós estamos falando hoje é que não há desculpa. E como hoje também não há desculpa para as pessoas não aceitarem a Cristo. A palavra está aí. O evangelho está sendo pregado aos 4 cantos aí. Está ecoando pelo mundo. Eu acho que creio hoje, a não ser alguns povos longínquos ou muito afastados, primitivos que ainda existam sobre a terra, o resto de todo mundo já escutou falar de Cristo, do evangelho de Cristo. Pelo menos uma vez na vida. Então está perto o fim, né? Quando toda a palavra for propagada no mundo todo, né? Então, vamos lá, continuar falando do amor de Cristo. E não há desculpa para aquele que não quer aceitar Cristo, porque o evangelho está aí, a Bíblia está aí para todo mundo. Bem mais fácil do que daquela época, né? Aquela época era boca, né? Hoje em dia não. Tem as escrituras aí, para quem quiser acessar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então não há desculpa. Não tem desculpa lá para os judeus que não aceitaram Jesus. Não tem desculpa para nós. Para nós que estamos aqui no Brasil, em qualquer outro país, em qualquer outro lugar. O evangelho está aí. Então não tem desculpa. Acho que cada um aqui, principalmente no Ocidente, na Europa, na Ásia, creio que nesses países, Oceania, já ouviram falar de Cristo. Então não tem desculpa. Não aceita porque não quer. Porque é o quê? Um coração rebelde e contradizente, como o povo judeu. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.